Meu nome é Ivan Lira de Carvalho, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou passando por aqui para conversarmos alguma coisa sobre o crime de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal. Obviamente, estamos tratando aí dos crimes contra a pessoa, especificamente dos crimes contra a vida. E o objetivo deste pequeno vídeo não é de trazer discussões mais rebuscadas, enfrentamentos doutrinários mais relevantes, mas pelo contrário, de permitir o contato com os alunos da graduação de Direito com este tema. Então, nós temos, pois, a abordagem de uma proteção jurídico-penal sobre a vida humana, mas que não está no artigo 121 do Código Penal. Logo, não se configura homicídio, mas sim outro crime contra a vida que é praticado em situações bem especiais e tendo como sujeito ativo e sujeito passivo pessoas também dotadas de especificidades. De modo que temos no artigo 123 o seguinte tipo descritivo: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Vê-se que há uma diferença substancial entre o que está escrito no artigo 121 na cabeça, que é matar alguém, e com os tipos derivados ou subtipos, isso desafia pena que vai de 6 até 30 anos. Já no infanticídio, mercê dessas peculiaridades que eu já adiantei, a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Então nós temos como sujeito ativo desse crime a mãe que, durante o parto, mata o próprio filho. Sujeito passivo a mãe, sujeito ativo a mãe, sujeito passivo o próprio filho. E essa morte ocorre durante o parto ou logo que se encerra o parto. O parto, diz a medicina legal, é aquele período que vai desde o descolamento da placenta até o corte do cordão umbilical. Isso facilita a compreensão desse elemento tempo aqui no crime do artigo 123. Entretanto, o logo após o parto, que é outro elemento estruturante alternativo deste tipo penal, é que dá alguma dificuldade, porque parte da doutrina, inclusive da medicina legal, entende que o logo após o parto é quando encerra o parto. Encerrou o parto com o corte do cordão umbilical, teria que ocorrer ali já a morte da criança. Outros entendem que é razoável que isso se passe até 3 dias após o parto, outros até 6 dias, e outra corrente que diz que não se deve definir com exclusividade um tempo desses, mas sim a prova pericial é que vai atestar se a mulher, quando matou a criança, ainda estava debaixo do estado puerperal. E o que é esse estado puerperal? É um conjunto de fatores biopsicológicos que acomete as mulheres durante a gestação. E a medicina legal diz que todas as mulheres têm essa transformação puerperal, sendo que em algumas delas essa transformação causa uma modificação nos freios inibitórios da sua conduta, os freios morais, que terminam a permitir que ela mate o próprio filho. E olha que às vezes isso ocorre em mulheres que tiveram uma gravidez serena, uma gravidez absolutamente tranquila, mas quando chega nesse momento do parto ou após o parto, o transtorno causado por esse estado puerperal leva a esse ato extremo de cometer a morte do próprio filho.
admite tentativa, pois é um crime material. É possível que durante o iter criminis, na fase de execução, a mulher tenha interrompida a sua vontade e por isso o crime seja somente tentado ou consumado com a efetiva morte da criança. Com essas balizas que nós trouxemos aqui, de sujeito ativo, sujeito passivo, e vendo-se que é um crime próprio pela própria descrição do artigo 123, matar o seu filho quando está nascendo ou logo após nascer e estando debaixo dessa perturbação puerperal, não deixa muita dúvida. Entretanto, surge alguma controvérsia quando se fala em concurso de agentes. Então, uma terceira pessoa que vem participar do crime, do artigo 123, ou mesmo ajudar nos atos materiais da realização do crime. Então, essa terceira pessoa, imagine-se o pai ou uma enfermeira, uma terceira pessoa que não seja a mulher, que esteja ali a colaborar efetivamente para que o resultado seja a morte da criança que nasceu ou que está nascendo. Então, essa terceira pessoa que age com dolo, porque esse não é um crime culposo, é um crime doloso, tanto para a própria mulher que mata o filho, como para um terceiro que esteja a colaborar. Então, essa terceira pessoa cometeria esse crime tão próprio assim, ou seja, essa terceira pessoa, imagine-se um homem, cometeria um crime que é bem próprio para ser uma mulher, mãe da vítima e sob estado puerperal, e ele cometeria também, seria acusado também, poderia ser condenado também por infanticídio. Isso não é bem acolhido, não é bem aceito pela sociedade, também não é bem aceito pelos trabalhadores do direito penal, porque acham isso uma iniquidade, acham isso uma coisa absurda, contra o senso de justiça. Mas, para o desgosto de quem busca uma solução mais justa, temos que admitir que o nosso sistema está estruturado, quando trata de concurso de agentes, para que se submeta a situação fática ao artigo 30 do Código Penal, que assim diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, vírgula, salvo quando elementares do crime. E configura elementaridade do crime do artigo que estamos a trabalhar, do artigo 123, essa situação do estágio puerperal, de ser a mãe da própria vítima e tal. Então isso se comunica ao tércio, isso se comunica ao terceiro. Como eu disse, é algo que não é muito bem acatado, que não é muito bem aceito. Tanto que o projeto de lei do Senado 236/2012, que tende a oferecer um novo Código Penal ao Brasil, tratou o assunto de maneira bastante seca e destoante do sistema que ele mesmo está trazendo. Veja lá, no artigo 124 desse projeto de lei 236, diz: quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, responderá nas penas dos tipos de homicídio. Eu digo que está em desconformidade sistêmica porque esse projeto de lei 236, na parte que trata de concurso de agentes, ele se comporta da mesma maneira que está o Código Penal de 1940. Então, continuará existindo motivo para crítica, motivo para confronto doutrinário acerca
da maneira como é tratada essa temática no código que está por vir. Existe outro ponto também que desperta, às vezes, alguma dúvida no que diz respeito a quando a mulher, querendo matar o próprio filho, se dirige, por exemplo, ao berçário, onde tem 4 ou 5 criancinhas ali da mesma idade do filho dela, que tenham nascido às vezes com diferença de minutos do seu filho, e querendo matar o próprio filho, animada por esse estágio puerperal que perturba os seus freios morais, ela, ao invés de pegar o seu filho, ela se equivoca e pega o filho de outra mulher, pega outra criancinha e mata. Responderia ela por homicídio, já que o tipo que a socorre diz que é matar o próprio filho. Então ela continua, está em estado puerperal, mas ela matou o filho de outra pessoa e não o seu. Teria ela cometido um homicídio? E a resposta vem a partir do erro quanto à pessoa. Então, a parte geral do Código Penal, quando trabalha sobre o erro sobre a pessoa, lá na parte geral, diz que deverá ser entendida aquela pessoa que foi alvo da conduta do agente como se fosse a que de fato ela buscava atingir. Então, o equívoco, o erro quanto à pessoa dela não a transporta de cometedora do infanticídio para cometedora de homicídio. Então, são essas as considerações basilares, apenas para estimular os alunos na sequência de estudos sobre isso, e até outra oportunidade.